Alguém aqui já ouviu falar nessa palavra neuromarketing? Quem já levanta a mão? Neuromarketing é psicologia, marketing e química. Lembrando que nós nunca paramos para pensar, eu acredito nisso, que ninguém nunca parou para pensar assim, ó. Por que existe o azul? Por que existe vermelho? E verde? E amarelo? Lembra que eu falei para vocês que nada do que Deus faz é sem propósito? A primeira coisa, irmãos, que chama a atenção de qualquer pessoa em qualquer lugar são as cores. Não é verdade? Se você chegar num lugar e tiver tudo black, tudo preto, você não tem um sentimento ali dentro? Ele não desperta um sentimento? Sei lá qual o sentimento, ele desperta um sentimento. Vocês já perceberam que ambientes, eles usam as cores para poder transportar a pessoa para aquilo que ela quer? Você vai em determinados lugares, não pense vocês que aquelas cores que estão ali é aleatória. Ah, joga aí qualquer cor e... Não. Porque o neuromarketing, que é essa psicologia química aqui, marketing, ela explica o porquê. As cores, elas têm um mistério por trás, irmãos. Primeiro, né? Mistério de quem criou. E segundo, do que ele permitiu que o homem chegasse no entendimento. E eu vou dar exemplos aqui que vocês vão falar assim, real. Irmãos, isso é neuroquímica, né? Nós estamos falando aqui de coisas que assim, que tem fundamento, comprovação científica, de mercado e psicológica, psíquica mesmo. Todas as marcas que nós conhecemos hoje, de qualquer coisa, seja de alimentos, seja de roupas, filmes que nós assistimos, tudo tem o porquê de ser aqui, daquela forma ali, tanto geométrica quanto cores. Por isso que quando você vai abrir uma empresa, que você constrói um produto, uma marca, a primeira coisa que a pessoa do marketing vai te perguntar é: você já criou a sua identidade visual? Você não faz nada, irmão, sem identidade visual. Você nem começa a empresa. Antes de você patentear tudo é identidade visual. Porque, primeiro, né, o que é a identidade visual? Aquilo que o cliente vai bater o olho, vai falar, tá o produto. Irmãos, tem produto que não tem nem nome, e pelas cores você sabe que é. Exemplo. Alguém aqui sabe me dizer o que a cor vermelha, ela significa? Vermelha, irmãos. Pelo menos uma coisa aqui todo mundo vai acertar, vai. O quê? Faz sentido, mas tá bem cruel esse sangue, né? Que lembra emergência. Amor. Vocês perceberam que quando vocês vão no hospital, no pronto-socorro, pela cor branca, dá para aguentar aí 6 horas esperando. Laranja, fica de olho que de repente vai que dá ruim ali. Vermelha. Urgência. Paixão. Energia. O azul, esse azul aí, quando vocês olham para esse azul. Sabe por que eu estou perguntando isso para vocês, irmãos? Porque isso aqui precisa trabalhar, ó. Porque nós vivemos de uma maneira tão desconectada com as coisas, que agora, a partir de hoje, quando nós sairmos daqui, algumas coisas vai começar a fazer sentido, coisas que vocês nunca pararam para pensar. Então vamos lá, o azul, quando você olha o azul assim, ó. Calma. Normalmente, o azul, se você olhar, ó, quem fez o azul, né? O azul, ele traz essa calma, esse relaxamento, mas vocês perceberam que é uma cor que normalmente as empresas usam para passar um profissionalismo, uma seriedade? Ou nunca perceberam isso?
Então, vamos lá. Profissionalismo é confiança. E a calma, a tranquilidade, que cor que é usada, irmãos, para as maiores e mais conhecidas redes sociais? Por que vocês acham que o azul está lá, latente? O azul não cansa, já percebeu que você fica olhando, você não cansa de olhar o azul. Senão você não suportaria ficar dentro dessas redes sociais. Olha as cores delas que estão lá. Vamos lá. O roxo, magia, mistério e sabedoria. Quem lembra aqui dos magos? Perceberam que aquela capa que eles usam normalmente é roxa? Não causa um mistério? Quando você olha aquilo, aliás, eu nem gosto, né? Tem uns filmes assim que você olha assim, as pessoas chamam de mistério. Eu acho aquilo um terror, mas é mistério. E tem a ver com sabedoria mesmo. E laranja, quando vocês veem a cor laranja? Laranja é interessante vocês saberem. Pensa no laranja. É mais fácil vocês verem um idoso de 70 anos com uma blusa laranja ou é mais fácil você ver um jovem assim que nem o Thales com uma blusa laranja? Não que seja algo determinante, mas o famoso cai melhor. Porque laranja, irmãos, ele mostra inovação, juventude. Você olha o laranja assim, ele tem vida. Agora vamos lá, vamos juntar isso aqui? Vamos ver se vocês prestaram atenção nisso que eu falei. Agora é a hora. Tem um banco que ele misturou o laranja, que é inovação, e o azul, que é para passar confiança. Quem quer? Quem? Laranja. Olha que interessante. O laranja, ele mostra inovação. O azul, ele mostra confiança. Ah, eles jogaram essa cor lá por jogar. Não. A hora que o seu cérebro processa as cores, ele conecta isso que eu acabei de falar, essa mensagem, porque hoje, gente, a química, neuromarketing, ele usa isso, essas cores certas nas empresas, para darem certo no mercado. Ok. Que cor que é aqueles restaurantes que quando você bate o olho, você nem está pensando em nada disso, mas a hora que você olha, tô com fome. Me deu fome mesmo. Ah, eu comeria agora. Vocês lembram que o vermelho, ele gera emoção. Sabe o que a química fala? Que quando você vê a cor vermelha, ele libera um hormônio que chama grelina no nosso estômago, que é o hormônio da fome. O vermelho. E o amarelo, o cérebro processa que ele precisa sentir algum prazer naquilo que ele está vendo. O cérebro processa, ele olha assim. Aí olha que interessante, ele junta o amarelo com o vermelho. Aí você passa na frente do McDonald's, do Burger King, você nem estava pensando em comer, mas eu duvido que você não fica com vontade de comer, porque gente, o cérebro da gente é algo extraordinário. Precisa o McDonald's ficar gritando lá na frente, você está com fome, você está com fome? Não, você olha a cor, você fala, eu comeria, eu estou com fome, agora eu me senti fome mesmo. Porque essas cores, quando elas são usadas da maneira correta, ela vai despertar as emoções que eles querem, a disposição que eles querem de você entrar ou não, sair ou permanecer ali. Luísa, por que eu preciso saber disso? Eu falei anteriormente. Monta uma empresa, cria um site ou uma página nas redes sociais, coloca lá qualquer cor e tenta passar para o seu cliente que você realmente, ele precisa de você para alguma coisa, naquilo ali que você quer. Imagina um McDonald's ou Burger King sendo rosa, verde. Vocês prestaram atenção? Só de você imaginar, já desconecta tudo. Agora se eu falar vermelho e amarelo,
Eu achei muito legal esse negócio das cores, porque eu tive muito trabalho com esse negócio de identidade visual. Porque a mensagem que ela passa, irmão, você não consegue tirar depois, tá? E vou falar logo isso pra vocês aqui. É caro criar identidade visual, viu? Todas as empresas que inventaram moda, eu quero fazer uma coisa única, não quero imitar essa roda aí. Eles chamam de desposicionamento. Eu achei isso maravilhoso, porque eu lembro que a pessoa que está criando a nossa identidade visual, ele virou para nós e falou assim: olha, se vocês estão criando um produto da Índia, não queira que isso se pareça com a Mata Atlântica, por exemplo. A mensagem que vocês querem passar. Aí o cara cria umas 20 identidades visuais. Quando você chega umas 20. Quando você chega na que você quer, sem o produto estar pronto, você já vê o produto por causa das cores que estão ali. Você processa rapidamente. É tão incrível esse negócio, irmãos. E é um mistério tão grande nesse negócio. Olha aqui. Eu vou fazer uma pergunta que eu achei tão legal, eu não sabia disso aqui. Por que a maioria dos heróis são vermelho e azul? Superman, Mulher Maravilha, Capitão América, Spider-Man. Vocês perceberam que eles são vermelho e azul? O presidente dos Estados Unidos da América falou assim. Isso é fato, tá, irmãos? Não é à toa que é verdade. Olha eles aí, ó, os super-heróis. Vamos colocar o patriotismo na cabeça de todo norte-americano. Daqui para frente, todo herói terá as cores vermelho e azul. É mentira ou é verdade? Patriotismo. E isso eles ensinam muito bem, né, irmãos? Porque quem gosta de filmes, né? Você vê que existe uma seriedade tão grande por trás disso que é até difícil para nós entendermos o que eles são capazes de fazer pelo patriotismo deles. Não vou nem entrar aqui muito em detalhes, porque escandaliza. Não sei se vocês sabem, mas preto, nesse contexto que nós estamos falando aqui, preto não é cor, tá? Quando você vai fazer sua identidade visual, que você fala assim, olha, e aí eu gostaria que você colocasse de repente uma embalagem que o fundo dela fosse a cor preta. Ele fala, preto não é cor. Preto é ausência de cor. Se você... Eu vou fazer uma pergunta que eu acho legal isso aqui para pensar. Se você criar um cartão, de crédito mesmo, só com a cor azul. Imagina um cartão de crédito bem bolado, bem transado, bem legal. Mas ele azul. Vocês acham que vocês teriam sucesso de conseguir clientes da ala feminina? Irmãos, lembra que nós não podemos ser emocional. Então vamos lá. Imagina eu fazendo a identidade visual de vocês me viram e falam assim, Luísa, eu vou vender um cartão, esse cartão bem bolado, bem diferentão, vai ser azul. Cria aí. Vocês estão pensando em quem quando vocês me falam isso, de verdade? Nos homens, né? Só que daí vocês falam assim, a metade que é azul, né? A outra metade fala assim, mas aí eu quero o meu rosa, aquele rosa vibrante, aquele rosa... Vocês acham que quem vai vender esse cartão rosa vai ter muito sucesso com os homens? Agora, se você juntar, se você pegar, eu fui lá, peguei a tinta e eu fiz o cartão azul, a minha fábrica, tá? E aí eu peguei a outra tinta, fiz o cartão rosa. Aí eu peguei as duas tintas e misturei. Alguém sabe me dizer que cor que deu? O rosa com o azul? Que cor? Roxo. Quem é que tem um cartão roxo, irmãos? Eles têm 48 milhões de usuários.
Irmãos, chegaram nesses caras e falaram o seguinte: nós vamos fazer os cartões azul maravilhosos. A galera, não, faz rosa, porque normalmente o público que mais usa cartão são as mulheres. Ele falou: não, nós vamos misturar o rosa com o azul, vai ser o roxo e nós vamos ser a Nubank. Atende quem a Nubank? 48 milhões de usuários. Todo mundo acha lindo essa cor. Atende homens e mulheres. E vocês acham que eles pensaram nessas cores por quê? Deu certo ou não deu a estratégia da cor para eles? Sabe qual é a conclusão que nós temos que chegar de hoje? Todas essa história das cores que eu falei para vocês, a metade queria rosa, a metade queria azul, o cara tinha um time bom, pensaram melhor, criaram o roxo, hoje eles são um dos maiores do mercado. Eu vou finalizar esse negócio que nós estamos falando hoje aqui, que eu acho que é legal falar, da seguinte maneira: se hoje nós entendermos duas coisas, a primeira é, sempre vai ter pessoas que elas sabem muito mais do que nós. A segunda, sempre vamos precisar de sermos indicados e indicarmos alguém. E a terceira, nada é óbvio, por acaso, jogado e deu certo. Não pensem que histórias de sucesso, empresas de sucesso e relacionamentos de sucesso foram jogados. Então eu vou finalizar com uma empresa que eu particularmente tenho os meus... eu não tenho nenhuma crítica, irmãos, mas assim, é até delicado falar isso. Para mim, eu respeito a empresa pelo que ela representa, pela história dela, mas o produto dela eu não consumo. Mas conheço muita gente que consome, inclusive o meu filho. Mas a história é relevante, nós respeitamos porque é honra quem tem honra, né? Então vamos lá, para finalizar aqui. Quem conhece a Red Bull? Quando vocês lembram da Red Bull, vocês lembram do quê? Irmãos, então vamos lá, quem dá asas. Primeiro, já que você começou bem, Paulo, vou te fazer essa pergunta. Por que que eles usaram esse slogan? Red Bull te dá asas. Vamos lá. A lata da Red Bull é que cor? Só que a cor original da Red Bull é vermelha e amarela. Por quê, irmãos? Vermelho e amarelo, lembra o quê? Dá vontade do quê? Tem um bichinho lá, né? Um símbolo. Quem é? Então vamos lá. A cor original é vermelha e amarela para lembrar a fome, dá vontade de beber aquilo lá. O símbolo é o touro, gente, porque o touro representa o quê? Força. Ó, ela tem um azul com vermelho, certo? A lata azul, lembra? Confiança, seriedade, nós somos sérios. O vermelho com o amarelo por causa da fome. E o touro por causa da energia e força. Energia e força. Por que essa marca usou esse animal? Não, Luísa, porque o touro tem força. Mas vocês já perceberam que a Ferrari usa símbolo animal? Certo? Clube de futebol usa símbolo animal? Certo? O Rei Leão... As principais historinhas de criança, marcas de roupas, tênis e etc. Eu não vou ficar perguntando muita coisa aqui não, porque nós vamos levar muito tempo. Mas seria legal depois se vocês derem um Google para entender isso aqui melhor. Isso tem a ver com simbologismo, irmãos, porque aquilo que eu falei, nada é jogado. Tudo é pensado estrategicamente. Cores e símbolos, para que o próprio marketing da empresa, da marca, ela fale sozinha com as cores e os símbolos. Isso é para todas as marcas. Pode ver que não existe coincidência. A marca ela vai escolher aquilo que ela quer transmitir.
Se você não sabe transmitir nada, seu público não vai entender nada e ninguém vai comprar nada e quando for falar da sua empresa não sabe nem o que falar. Então assim, eu achei muito legal a história da Red Bull, por quê? Só para fechar o negócio do simbolismo aqui. O simbolismo ele tem uma história, a nossa história tem a ver com isso, a história do ser humano tem a ver com isso. Por isso que chama simbologismo. Por isso que pessoas que estudam marketing, pessoas que vão lá na história profundamente, ele precisa entender disso para montar uma empresa de sucesso para a pessoa que contratar ele. Você imagina a Red Bull falando assim, vai Luísa, coloca um animal aí que representa a minha empresa. Eu falo, bota o elefante, que o elefante também tem força, ele é pesado, né? Imagina um elefante lá, gente. Na minha cabeça funcionou, mas e aí? Então, assim, o cara chegou na percepção, não é o touro. Azul, confiança, vermelho e amarelo, fome, ponto. Esse slogan da Red Bull, a Red Bull te dá asas. Irmãos, a Red Bull ela quer transmitir que você precisa de uma coisa que o ser humano mais preza na vida. O que que é? Que quando isso é tirado do ser humano, liberdade. Por isso que ela fala, Red Bull te dá asas. Quem tem asas é livre. Olha o que está por trás desse simbologismo, gente. Eu quero ser livre. A pessoa não fica pensando assim o dia inteiro, só se ela tiver algum problema, mas se ela for uma pessoa normal, intelectual, normal, sã, você não anda na rua assim, eu preciso ser livre. Preciso ser livre, porque isso já é do ser humano. Eu preciso ser livre, eu sou livre. Para ser feliz eu preciso estar livre. Então a Red Bull, quando ela fala, a Red Bull te dá asas, o cara bebe, aquela pessoa consome aquilo e no cérebro dela ela já processou tudo isso. A fome, a confiança, a força e a liberdade. Olha isso. Você viu a Red Bull falando alguma coisa, irmãos? Não, ela transmitiu isso com cores, ela transmitiu isso com símbolo, ela transferiu essa mensagem colocando um bonequinho nada a ver, num comercial nada a ver, voando. E o que é pior, né? Um negócio desse funcionou, funciona e sempre vai funcionar, porque o que interessa é como o cérebro processa e interpreta aquilo. Cada marca consegue construir um sentimento positivo. As marcas, irmãos, elas constroem. Uma casa, você compra um terreno, aí você começa a construir. O que é construir uma casa? Você vai lá, coloca todo, alicerce, tijolo, certo? Constrói. Construir dá trabalho e tempo. Então, a Red Bull, ela fez o marketing dela muito bem feito. A Red Bull, ela não está só nisso aqui, irmãos. E eu vou falar uma coisa para vocês que eu achei muito interessante. Esse negócio da Red Bull. Eles têm uma história, e eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou finalizar com a história deles. A Red Bull, ela nunca foi um energético, ela não nasceu energético, porque no tempo que a Red Bull nasceu no mercado, nem existia a categoria energético. Ninguém nem sabia o que era isso. Então assim, a Red Bull, as pessoas tomavam Red Bull, que não era esse nome ainda, eles davam Red Bull para pacientes nos hospitais que estavam muito debilitados. Porque vocês sabem que um dos componentes do Red Bull é a taurina. Então aqueles pacientes tudo capengo, aqueles pacientes que não respondiam o tratamento, aqueles pacientes que, sabe, tá mais para depressivo do que eles começavam a introduzir. E a taurina, Red Bull era remédio, irmãos. Só que olha que interessante, eu achei fantástico isso aqui. Eles davam mesmo aquele ânimo, né? Aí o cara já gravou isso aqui, ó. Talvez seja até por isso que saiu essa frasezinha, né? Red Bull te dá asas. Só que olha que legal. Esse cara que criou, ele saiu da Tailândia e levou para os Estados Unidos essa receita aí, esse remédio, esse chá, porque na verdade era chamado de chá. No hospital era chamado de chá. Ele pegou esse produto, esse chazinho, saiu da Tailândia, foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a mente dos caras estavam 1000 anos-luz, introduziram algumas coisinhas ali dentro, segredo de Estado,
E aí, simplesmente a marca se fortaleceu e eles explodiram. Só que olha que interessante, quando eles explodiram, eles foram para os mercados, para os lugares, para vender e comercializar normalmente. Sabe o que eles eram considerados, chamados na época, porque não existia essa categoria de energético? Adivinhem, ele lembra um pouquinho esse negócio. O que lembra? Tira o chá, não é mais chá, agora introduziu um monte de coisa lá, ficou mais doce, ficou mais tudo, só que não existia energético. O que parece, gente? O que o Red Bull lembra? Aí eles ficaram bravos. Não, peraí, nós criamos um produto maravilhoso para vocês chamarem o nosso produto de refrigerante? Então esses caras foram lá e revolucionaram o mercado. Colocaram no mercado a categoria de tira isso aí, que isso aqui não é chá, não é mais, e muito menos refrigerante. A categoria que ele vai entrar agora é de energético. Olha que legal. Eles ficaram conhecidos como a melhor bebida existente quando foi criada, porque as pessoas tomavam e sentiam o prazer da bebida e realmente a energia da bebida. Então eles falaram, realmente não é chá esse negócio, que é muito gostoso para ser chá, e realmente não é refrigerante, que refrigerante não causa esse efeito. Prazer, meu nome é Red Bull. Esses caras cresceram de uma forma tão exponencial que eles não são só hoje conhecidos pelo fato de serem de energéticos. Eles também têm uma empresa, né? Colocaram ali junto. Eles são donos da escuderia Fórmula 1. Ou seja, referência de energético. Eles têm uma escudeira na Fórmula 1. Hoje eles participam de todos os jogos que tem a ver com velocidade, energia, porque é recorde de audiência. Tudo começou com um chazinho no hospital, que virou um refrigerante, que virou um energético, que hoje é surreal o tamanho desses caras no mercado. Ninguém consegue chegar ali, irmãos. Eles são, na verdade, referência para quem está chegando. Agora tem inúmeros, né? Eu vou ser sincera em dizer, eu não tomo por N motivos, mas já tomei muitas vezes. E sinceramente, não, no meu conceito de paladar, desculpe os concorrentes, mas não tem igual a Red Bull. Não tem. E aí é óbvio que eles criaram agora esse aí novo, né, que é água de coco com energético. Falaram que é maravilhoso. Tem um gosto diferenciado. E não precisa nem dizer, né, que todas as marcas vieram depois deles, então, né, a história fica aí para quem quiser. O que isso traz de ensinamento para nós? Primeira coisa, inspiração, que é uma coisa que eu adoro. Pessoas, né, histórias nos inspiram. O maior inspirador é ele, ponto. E uma coisa que eu achei muito legal, gente, é que é o seguinte: quando nós vamos criar algo, todas essas pessoas que vieram depois da Red Bull, pode acreditar nisso que eu estou falando. Nenhum deles olharam, porque eu já ouvi algumas histórias dos outros, né, também, né, não desmerecendo ninguém, mas assim, eu acho muito legal que os mais relevantes ali, que estão muito, né, muito próximos ali, né, de empresa, de tudo, eles falam o seguinte: eles sempre vão ser considerados os melhores, só pelo fato deles terem criado uma categoria que não existia. Então eles têm todo o nosso respeito. Lembra que eu falei que o problema é quando nós queremos inventar uma roda? Ai, a Red Bull criou esse negócio, pois eu vou criar o meu, que quando abrir a lata vai sair umas bolinhas coloridas. E aí é aquele negócio que nós estávamos falando, que eles, né, que eles falam que quando você faz isso, na verdade você não está sendo legal nem no mercado, nem para os clientes, e muito menos para relevância, sabe, para considerar alguma coisa importante no que você está fazendo ali.
Porque uma coisa é certa, irmãos. E da mesma forma que você precisa, que é legal, cada um de nós aqui, inspirarmos em alguém, também é legal que as pessoas se inspirem em nós. Tem pessoas, irmãos, que só quer pessoas de exemplos, mas ela não quer ser exemplo para ninguém. Eu acredito que essas grandes marcas hoje, essas marcas relevantes no mercado, esses profissionais no mercado hoje relevantes, multimilionários, sei lá mais o que, de alguma forma, o pensamento desses caras, a ideia primária desses caras sempre foram: eu quero construir algo relevante para as pessoas que se inspiram em mim e deixar algo aí, quando eu não estiver mais. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla de cuidado quando você quer construir algo por construir, por fazer mesmo, só pelo dinheiro, ou só para jogar na cara da sociedade, ou só para provar para alguém que você não é tão pequeno assim. Porque, por incrível que pareça, se eu contar para vocês todas as histórias que eu conheço, que eu já li, ou que me apresentaram, no final de todas elas, a história é a mesma. Então isso funciona. Então a questão é: construa algo, primeiramente, CPF. Você. Qualquer coisa que você fizer sendo um bom CPF, quando a gente fala CPF, né, irmão, é que traz totalmente para a pessoa, né, só ela, né, só existe um CPF, o seu. Você é único, única. Estou falando de nome limpo e nome sujo, tá, irmãos? Não é o assunto da vez. Estou falando pessoa. O problema é quando o CNPJ ganhar relevância maior do que o CPF. Então, assim, existem dois tipos de pessoas, de categorias, né? As pessoas que são relevantes, felizes, bem-sucedidas, fazendo algo, e as pessoas que são frustradas, que tinham tudo para dar certo, mas a motivação delas eram erradas e o negócio morreu no meio do caminho. Nós só não podemos esquecer, né, que tudo aquilo que a gente vai construir na vida, de alguma forma, irmãos, vai impactar na vida de alguém. Por isso que às vezes é tão ruim quando nós perdemos algo. Então, assim, nós vamos fechar essa noite pensando assim: é importante eu entender realmente de todas as coisas. É importante eu entender de cor, é importante eu entender de símbolo, é importante eu entender de histórias, é importante eu entender com os erros e acertos. E aquela história que nós falamos na semana passada. Você sempre vai ter o direito de escolher, sempre. Lembra que eu falei, você quer ser o que dá ou o que recebe? Esse é ruim. Agora tem esse. Você quer ser a pessoa que vai se inspirar ou você vai ser a pessoa inspirada por alguém? Sempre vamos ter, irmão, sempre vamos ter que escolher entre um e outro. Você pode escolher se você vai dormir ou vai ficar acordado, se você vai trabalhar, se você não vai trabalhar, se você quer o bem, se você quer o mal, se você vai fazer certo, se você vai fazer errado. Então você sempre tem que escolher alguma coisa assim. Se eu quero ser Daniel ou Sadraque, Mesaque e Abednego. O legal é quando nós começamos, no meu ver, o legal é quando nós começamos sendo Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? E aí nos tornamos um Daniel.